Então, como é a proposta do debate, né, e da discussão, eu vou começar fazendo, então, essa discussão partindo da seguinte ideia, né? Nós vivemos realmente um momento de incerteza e certamente esse momento de incerteza ele ainda perdurará por muito tempo, né, na nossa vida, no nosso trabalho, em muitas das atividades que nós fazemos, né? A gente não tem noção hoje de quantas pessoas serão vitimadas pela Covid no Brasil. Isso talvez seja uma preocupação para nós, que ainda temos pais, enfim, amigos. Temos essa situação que nos causa bastante ansiedade. Por quanto tempo ainda, talvez é uma pergunta-chave, né? O nosso isolamento social vai se manter? Obviamente, o isolamento tem consequências de primeira ordem, tanto com relação às questões de saúde, quanto às questões da nossa economia real, né? Do trabalho, enfim. Essa é uma questão também bastante incerta hoje. Não há nenhuma previsão bem estabelecida acerca disso, né? Um outro problema é o seguinte: a Covid ela não vai se encerrar em tão pouco tempo, né? Nós temos uma chance muito grande ainda de ter ressurgimento, principalmente no inverno, e esses picos, em função desse nosso achatamento da curva, ainda pode continuar acontecendo por um bom tempo. Até adquirimos o que se costuma chamar de imunidade do rebanho, onde a probabilidade ou a chance de novos contágios se reduziria bastante. Então, ninguém sabe. Hoje, eu tenho alguns grupos aqui que trabalham e a gente conversa em cima de modelagem, há uma incerteza bastante grande com relação a isso, né? Aí, nas questões econômicas, depois o Roberto Ivo certamente fará um aprofundamento dessas questões, mas nós temos aí uma boa incerteza também com relação ao tamanho dessa recessão que nós vamos experimentar e, principalmente, quanto tempo nós vamos levar para nos recuperar dessa recessão. Algumas pessoas, num cenário mais pessimista, falam em 10 anos. Eu imagino que numa situação brasileira, no nosso caso, especificamente, que a gente tem uma crise política, uma crise de saúde, já tínhamos uma crise econômica, não é improvável que a gente realmente leve um certo tempo para voltar à situação que a gente estava antes da Covid. Como será a nossa rotina pós-confinamento? Efetivamente, nós temos aí que voltar à atividade, obviamente, num mundo que vai ser bastante distinto, bastante diferente, e na realidade, nós teremos que nos adaptar a um novo normal, uma nova vida, um novo formato, né, de relações, de trabalho, enfim. Isso também é motivo de incerteza. Então, essas incertezas, né, eu acho que elas estão presentes e elas vão determinar muito do que as empresas vão fazer. Por outro lado, também, eu acho que existe uma consciência que está emergindo no seio da mente das pessoas e algumas transformações que efetivamente se imaginavam que iriam acontecer, elas foram antecipadas, né? Há várias coisas que estão aí hoje na mesa e sendo antecipadas em termos de futuro. Se esperavam algumas coisas que vão começar a acontecer muito mais rápido do que a gente imaginava. É claro que tem coisas positivas. Por exemplo, nós ficaremos mais conscientes com relação à higienização, uso de máscaras, saúde, a importância da ciência, né, como base para a gente evitar ou minimizar ou entender fenômenos de natureza bastante complexa, como esse que nós estamos vivendo. Uma outra consciência é a importância da escassez. Talvez, em escala global, a gente esteja vivendo agora uma experiência de escassez como numa guerra, né? Escassez de equipamentos, de máscaras, de respiradores, enfim.
E fora o fato de que hoje a gente efetivamente só tem comprado aquilo que é necessário. Certamente, eu acho que a gente sai dessa situação que estamos vivendo com uma visão bastante mais substantiva com relação à questão de não desperdiçar. No Brasil, aqui a gente tem ainda níveis de desperdício bastante grandes. O distanciamento social tem valorizado muito o relacionamento, né? Criou condições para, mesmo à distância, as pessoas voltarem a se relacionar, pessoas que a gente não enxerga, que a gente não conversa a tempo, enfim. Algumas pessoas ficaram isoladas, estão isoladas, e, obviamente, nesse momento, esses espaços de relacionamento tomam um novo sentido e uma nova força, o que é bastante importante se manter sempre, né? Trabalhar virtualmente, trabalhar em casa, será certamente uma opção natural para muita gente. Eu acho que, a partir de agora, nós vamos, em escala muito maior, temos a oportunidade de vivenciar o home office ou situações como essa que nós estamos vivendo agora. Eu estou falando para várias pessoas da minha casa, né? Vocês estão aí recebendo, enfim, nós certamente, no caso da educação, isso será uma transformação bastante radical e que vai permanecer daqui para frente. Há também algumas coisas que eu acho que vão levar a pensarmos um pouco mais no planeta. Eu acho que o mundo todo, a sociedade toda, a população do mundo inteiro, obviamente, está vivendo essa pandemia e qualquer pandemia traz sempre medos. E esses medos, como são sistêmicos, eles podem efetivamente revisar um conjunto de comportamentos e na questão de saúde do planeta, talvez com essas questões de aquecimento global, a sociedade como um todo realmente vai ter uma nova visão, né? É muito aterrador crises globais como essas que nós estamos vivendo. Obviamente que as consequências ainda não foram experimentadas em seu todo. Claro que as consequências para aqueles que já não estão mais aqui, elas estão aí, mas, infelizmente, ainda teremos muitas fatalidades, teremos ainda muitos problemas, inclusive após a própria pandemia passar, né? Certamente os governos terão que superar essa dicotomia entre saúde e economia, né? Na realidade, a gente tende às vezes a ver essas coisas separadas, mas de fato elas não são. O que vai acontecer na realidade é essa consciência cada vez maior de termos que olhar para o mundo de forma sistêmica, não isolando uma coisa em detrimento da outra. Não há saúde sem economia e não há economia sem saúde, né? E, obviamente, os governos também terão que trabalhar muito para serem bastante transparentes, porque vivemos num momento onde a sociedade não aguenta mais e não tem mais espaço para coisas, ações de governo que não transmitam a verdade, né? A melhor coisa que tem é a sociedade saber realmente o que está se passando e as coisas que estão acontecendo. Muito bem. Relativamente às empresas, às organizações, aos negócios, há muita gente discutindo efetivamente o futuro, né? O que vai ser, o que não vai ser. Eu aproveitei aqui para fazer uma pesquisa essa semana do que as grandes empresas de consultoria, o que alguns executivos estão falando. E também conversei com alguns amigos empresários, né? Para a gente sentir um pouco e entender o que passa na cabeça das pessoas, enfim, o que efetivamente está sendo feito e quais são as tendências que a gente vai observar com relação ao corona. Então, vocês podem ver aí nesse slide uma publicação muito boa da McKinsey, com várias discussões a respeito das implicações e das mudanças. Obviamente, a gente tem que ler sempre com um senso crítico, mas
é inegável que é uma crise onde todos vão sofrer. Os indivíduos, as empresas, as economias, os governos, enfim, isso é uma coisa que parece líquida e certa. Que ela vai perdurar por algum tempo, ela não se encerra aqui, né? A recuperação pode ser lenta, e se efetivamente é uma coisa que preocupa sempre o mundo todo, nós temos uma recessão econômica mundial, uma vez que isso também é uma fonte de aumento de pobreza, aumento de desigualdade, como consequência também perde-se vidas por conta disso, né? Então, e obviamente que o mundo não vai ser o mesmo, organizações e governos terão que realmente se redesenhar, se reconstruir, e isso vai ser uma necessidade. Então, eu imagino, assim, fazendo uma síntese, que é uma leitura que eu fiz aqui, que as organizações e as empresas têm, no mínimo, 5 dimensões. Isso, obviamente, de uma forma bastante simplificada, não temos aqui todo o tempo do mundo para fazer uma discussão muito mais ampla sobre isso, mas eu elenquei essas 5 questões. A primeira questão envolve essa questão do risco, da gestão de risco. Na realidade, hoje, que as empresas têm feito, e não é diferente das empresas que todos aqui participam, se juntam, se está se montando grupos de líderes que efetivamente vão conduzir as mudanças nesse momento de crise. Líderes esses que vão trabalhar em cima de objetivos comuns, bem claros, de curto prazo, que possam operar no sentido de dar à empresa um suspiro, né? Então, essa parte, quer dizer, a primeira coisa que a gente tem observado é que não há mais nenhuma empresa, enfim, até médios e pequenos negócios onde não se tenham feito um comitê de crise, um grupo, uma equipe de líderes, tentando identificar a evolução da pandemia, identificar as relações de mercado, enfim, esse é um primeiro passo, eu acho que qualquer organização vai ter que fazer, se já não está fazendo. O segundo é a negociação, ou seja, todas as empresas, existe uma coisa em empresa que é fundamental para a sua sobrevivência no curtíssimo prazo, é as suas disponibilidades, é a sua liquidez. Então, empresas que, obviamente, que possuem algum caixa, que não estão muito endividadas, enfim, estarão numa situação diferente daquelas empresas ou daqueles indivíduos que não têm nenhuma reserva. Então, nesse momento, para qualquer empresa, é fundamental desenvolver-se modelos de projeção financeira, levando receitas e custos e caixa, para que se você consiga antecipar alguns passos em termos de negociação, seja com fornecedores, seja com os clientes, seja com os funcionários. Obviamente, ninguém quer, a priori, demitir pessoas, demitir funcionários, isso é a pior coisa que tem, né? Alguns realmente conseguirão passar essa fase sem fazer isso. Acho que o governo tem colocado alguma ajuda nesse aspecto, mas outras, fatalmente, não terão essa sorte. Assim como os clientes. A relação com os clientes em alguns contextos, terá que mudar. Os clientes valorizarão cada vez mais cada centavo gasto nas coisas que compram. E as empresas, obviamente, nesse momento, nessa fase de negociação, que também é uma coisa de médio prazo, né? Isso precisa ficar bem equacionado por conta da necessidade do outro ponto, que é a sobrevivência. Ou seja, a sobrevivência pressupõe essa gestão de risco, negociação com todos os agentes da cadeia do negócio da empresa e olhar um pouco à frente. Olhar um pouco à frente é exatamente planejar e executar como esses líderes, né, do topo
topo, a base, como está colocado aqui, é o seguinte, precisa envolver nesse momento todo mundo, ou seja, a liderança que não tiver capacidade de juntar o pessoal, os seus líderes, para fazer as transformações necessárias, vai ter muita dificuldade de manter a sobrevivência do negócio. O negócio, boa parte, uma grande parte das atividades, algumas atividades críticas terão que ser redesenhadas e não se faz redesenho, não se faz mudança sem planejamento e, principalmente, sem a capacidade de gente que goste de executar. Você vai precisar necessariamente de gente que formule e gente que execute necessariamente um perfil de um, não é o perfil de outro. Alguns têm habilidade boas, excelentes para planejar, formular e dificuldades de execução, e outras gostam mais de executar e formular, ou seja, nessa hora tem que montar equipes que consigam juntar e complementar essas duas competências fundamentais aí na sobrevivência. Um pouco mais para frente é a reimaginação, ou seja, o novo normal é o pós-corona, é um mundo onde certamente muitas coisas terão mudado. As tecnologias de trabalho, as ferramentas de trabalho, novas ferramentas serão implementadas, novas tecnologias para atingir os usuários, os clientes, tudo de forma mais, vamos dizer assim, antecipada em relação ao que já se imaginava. Indústria 4.0 e todas essas evidências aí da modernidade, elas vão estar aceleradas. Então, é necessário essa reimaginação de competências para as pessoas individualmente, né? Você precisa se reimaginar também, né? Dentro desse conceito. E a resiliência, né? Essa capacidade de se preparar para essa nova ordem mundial. Obviamente, você não vai conseguir, fazendo o que sempre fez, você vai manter os mesmos resultados que você tinha no passado. Você vai ter que fazer diferente, né? E fazer diferente necessariamente envolve desenvolver novas competências, novas habilidades, num conceito de trabalho em grupo, de trabalho em rede, com uma relativa autonomia de cada um. As hierarquias perdem um pouco a sua força, dando lugar a estruturas de rede com lideranças que efetivamente colaboram para os resultados do todo, ou seja, haverá também mudanças radicais em termos de estruturas organizacionais, a gente já vinha observando isso, e isso é uma tendência a se manter. Bom, poderia falar muito mais coisas aqui, mas também temos outros assuntos, só para a gente sintetizar aqui a minha fala. No Brasil, a gente tem praticamente, agora estava vendo uma estatística, mas essa estatística de ontem, 688 mortes, né? Parece que agora chegou a 800, né? E 14 mil confirmados. Nós ainda, realmente, se a gente fosse comparar com os Estados Unidos e Espanha, a gente está bem no começo desse processo como um todo, né? E nesse sentido, se a gente olhar esse gráfico que coloca no eixo Y aí o total de casos confirmados de Covid, o Brasil está ali no meio. Eu, obviamente, todo dia eu faço essa avaliação, espero que aquela nossa curva ali realmente não se eleve muito mais e fique achatada e comece, em algum momento, a, vamos dizer assim, estabilizar. Se você estiver acompanhando e estiver interessado em acompanhar a evolução, eu recomendaria que você olhasse todos os dias duas coisas, né? O número diário de mortes confirmadas, né? Aqui nesse gráfico da esquerda você pode ver esse número. Infelizmente, esses valores ainda vão se elevar, nós não chegamos no pico, tanto quanto o gráfico da direita, que são os novos casos diários confirmados. Sempre o diário, você pode ir lá ver o total e tudo, mas para você entender a dinâmica que a pandemia está ocorrendo, se processando aqui no Brasil, é interessante você ver esses dois gráficos.
Aqui nos casos diários também, o Brasil não faz muitos testes comparativamente a outros países, mas vocês podem ver que essa curva ela ainda vai, infelizmente, crescer bastante. Então, a mensagem é assim, nós não vamos sair tão cedo dessa situação, nós temos que nos preparar e nesses momentos que nós estamos aqui fazendo essas palestras, essas conferências, e nós vamos retomar os nossos cursos de MBA rapidamente, nós não vamos poder perder tempo, né? Então, eu acho que com inteligência e sabedoria a gente vai superar esse desafio. Eu quero agradecer a todos e depois ficar aberto aí a perguntas. Eu acho que os meus outros colegas agora poderão dar continuidade aí nas outras dimensões que eu efetivamente não discuti nessa apresentação. Era isso, por enquanto. Ok, professor Amarildo, quero agradecer a sua apresentação. Vou desativar aqui seu som para não ter um eco. Estamos todos aprendendo a mexer nessas ferramentas. Então, quero agradecer muito aí sua apresentação, esclarecimentos interessantes. Para quem conhece o Amarildo, que é um cara de dinâmica de sistemas, né? Pesquisador, né, de dinâmica de sistemas, né? Tinha que terminar fazendo a gente relacionar números e gráficos, né? Então, obrigado aí pelas reflexões. Quero passar a palavra, na verdade, eu vou inverter aqui, passar a palavra ao professor Roberto Madruga. Então, não sei se o Madruga está aí a postos. Estou aqui sim, mestre. Então, se você puder ativar para a câmera para nós e vermos, eu gostaria de passar a palavra a você primeiro, porque o Roberto Ivo, enfim, sofreu aí um pequeno atraso. Ok. Está chegando aqui. O som está Então, chegando bem aí, a imagem Madruga. também? Tá. Chegou Ótimo, bem aí, na o som, verdade. a imagem Eu tá queria boa? pedir para você, então, aí em 15, 20 minutos, conforme sua demanda, sua necessidade, expusesse aí a sua perspectiva, né, dessa crise, né, dos negócios nessa crise. Por favor. Ótimo. Então, muito boa noite a todos. É um prestígio estar aqui com pessoas tão renomadas da UFRJ, são professores da casa, e eu sou um professor, como se chama, um professor convidado, um professor parceiro, e que eu já dou aula no MBA há muitos anos lá. Acredito que uns 15 anos já, não sei, depois tem que fazer as contas direitinho. Então, é um prazer porque a gente trabalha lado a lado, a gente tem uma parceria e uma preocupação sempre em mente, que é levar a melhor qualidade de ensino do Brasil para os alunos dos MBAs, dos cursos de formação. Então, eu estou muito feliz. Inclusive, eu também tenho acompanhado a trajetória de todos os professores, nós temos uma amizade e uma preocupação, como eu já falei, com o sucesso dos cursos de MBA e de todos os outros cursos da instituição. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Vou comentar, é lógico que numa reunião como essa, a gente tem um tempo bem assertivo para falar. Então, eu vou procurar ser relevante para vocês. Como foi o professor Amarildo, que demonstrou todas os cenários, o que vem acontecendo, e deu algumas dicas importantes para a gente acompanhar esse cenário, né? A minha fala, pessoal, vai ser sobre carreira, vai ser sobre formação, vai ser sobre gestão, management, porque nós temos que pensar na seguinte questão. A pandemia mundial está trazendo para a gente apenas uma confirmação do mundo VUCA, um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E se isso era já uma preocupação das organizações em saber conviver com essa complexidade, com essa ambiguidade, com todas essas transformações, a pandemia simplesmente acelerou tudo aquilo
que a gente falava, mas a gente não tinha ainda tanta certeza que poderia acontecer nas organizações, ou estava acontecendo de maneira mais lenta, por exemplo, a transformação digital. A pandemia, o que aconteceu foi uma inversão completa de timing. Todo mundo, então, está vendo, de fato, o mundo VUCA se materializar, porque da noite para o dia tudo mudou, né? Eu, conversando com o mercado, eu tenho o prazer de ter um trabalho forte de consultoria e também de mentoria, por exemplo. Sou mentor de alguns presidentes de empresas. Então, tenho conversado com muitos executivos diariamente, como hoje aqui, né? E o que eu estou vendo? Cerca de 20% das empresas brasileiras estão, nesse momento de coronavírus, tendo bons resultados. Na verdade, ganharam um pouco com a crise, né? Estão ganhando com a crise. Inclusive, muitas ganharam muito, estão ganhando muito dinheiro com a crise. E 80% não. 80% das empresas estão sofrendo na pele os efeitos do coronavírus. Isso é uma situação recorrente. E quando a gente fala em 80% das empresas sofrendo impacto, a gente está falando de empresas de todos os setores. Desde o setor de transporte, fabricação, setor de serviços, serviços pessoais, setor de beleza, shopping centers fechados, o varejo, né? Grande parte do varejo fechado. É uma situação muito difícil e muito pior do que a crise de 2008, muito pior do que a crise de 2014, que a gente está vendo 2014, 15, muito pior do que outras crises que vocês já viveram. Então, é uma situação muito diferente. Há uma luz no final do túnel? Primeiro, toda crise tem um período para acontecer. Toda crise. Não existe crise que dure a vida inteira. Então, esse é um fato muito importante para a gente saber que tudo vai passar. Agora, lembra que nós temos, então, 3 situações agora para pensar cotidianamente. Primeiro, a nossa saúde, a preocupação com a nossa saúde, com a alimentação, não é? Não se expor ao vírus, se preocupar com fazer, se você está em home office, você, né, fazer pausas, você cuidar. Então, isso é fundamental. E eu não sou o melhor especialista para isso. Para isso existem os ótimos médicos que você todo dia assiste nas redes sociais e na TV, na rádio, tudo mais. Eu não vou falar sobre o seu cuidado na saúde, mas eu desejo que você se cuide muito bem. Eu quero falar de outros 2 cuidados. Cuidado com a saúde da empresa e cuidado com a saúde da sua carreira. Porque está todo mundo falando muito de crise e tem pouca gente se preocupando também com a saúde da carreira. E a gente tem que dar uma ênfase nisso. Daqui a 2, 3 meses, se não quantos meses forem necessários, como é que vai estar a sua carreira? A sua empresa faz parte desse grupo seleto de 20% do Brasil que está crescendo, que vai vender muito. Eu tenho um cliente de consultoria de treinamento do setor, ele fabrica ventiladores hospitalares, são os ventiladores que servem para UTI. Justamente é o que mais está se comentando agora, o produto que só se está se falando sobre isso agora. Isso, máscara de proteção, EPI, etc. Ele fabricava, na média, 30 ventiladores por mês, porque são equipamentos de altíssima complexidade e com preço muito alto. Ele tem uma encomenda do governo de fabricar 2.000 no mês, de 30 vai sair para 2.000. Então, qual é a empresa que tem essa demanda nesse exato momento? Né? De multiplicar, né, quase 10 a sua produção. Então, faz parte de um seleto grupo. Empresas de EPI para hospitais, de fabricação de máscara, alguns supermercados, comércio eletrônico. Então, você está vivendo, algumas empresas estão conseguindo tirar algum proveito da crise, crescer e atender a demanda. E a gente sempre tem que achar que as empresas estão cumprindo também um papel social. Porque no momento que um supermercado fatura e ganha dinheiro na crise, que bom, né? Porque ele vai conseguir ter empregos, ele vai conseguir gerar riqueza, vai conseguir atender as pessoas, vai conseguir mandar os alimentos para a prateleira e para a tua casa. Então, que bom. Eu acho que prosperar, e no Brasil a gente tem que acabar com essa história, tem gente ganhando dinheiro na crise. Olha só, se for honestamente, e a grande maioria das empresas está ganhando, que bom, porque alguém tem que ganhar dinheiro, alguém tem que crescer, alguém vai ter que investir, alguém vai ter que abrir novas filiais, alguém vai ter que contratar mais. Existem empresas de centrais de atendimento que estão crescendo também com o home office, então a gente está vivendo uma situação paradoxal. Tem muita gente ganhando dinheiro, muita não, alguma, mas a maioria está perdendo dinheiro. Então,
essa fala é para as duas empresas, tá? Não sei se você, nesse exato momento, você está aí, você está trabalhando, ou se você pretende trabalhar, se o seu emprego nesse momento está sendo ameaçado pela crise, mas é importante você entender o cenário. Porque se você entender o cenário, qualquer executivo, né, e você sabe que eu sou professor de MBA, como eu já expliquei, sou consultor, é uma das coisas mais importantes para o executivo é ele entender o cenário, o que está acontecendo, para ele tomar boas decisões. Para tomar boas decisões e ter planos, a gente precisa ter alguns planos, né? Então, vamos falar primeiro das empresas que estão nesse ambiente do 80%, tá? Estão sofrendo com a crise. Qual que é a estratégia? Existem duas estratégias urgentes para serem implantadas. Lógico, uma primeira estratégia de redução de custos para a sobrevivência, então, reduzir os custos imediatamente, não tem jeito, tem que ter caixa. O professor Amarildo já tocou em alguns pontos, então isso é importante, redução de custos para sobreviver. E aí, a dica que eu quero dar é para reduzir os custos que não vão gerar receita. Tem já, vamos fechar, eu tenho 5 vendedores, vou cortar 4 vendedores. Cara, calma aí. Calma aí, você vai cortar quem está trazendo receita para você? Cuidado. Então, as empresas precisam reduzir custos para conseguirem sair do outro lado. Estamos falando de gestão empresarial, que é um tema que eu amo, eu trabalho, eu reestruturo organizações. Na hora de cortar custos, lembre-se, corte os custos que são, nesse momento, são dispensáveis. Né? Vou dar um exemplo lá no nosso escritório. No nosso escritório, nós temos lá um contrato de impressoras, onde a gente tem impressoras lá para as pessoas, então eles têm uma empresa que bota a impressora, aluga a impressora, cuida da impressora, bota a folha na impressora, bota papel na impressora. Pô, bonito, eu estou com o escritório fechado há um mês, cara. Não preciso deles agora. Conversei, renegociei o contrato. Beleza. Vou cortar? Não, porque a gente daqui a pouco volta, alguns meses, um mês, 2, não sei. Não vou cortar agora esse parceiro. Agora, foi um custo que eu cortei imediatamente. Por quê? Porque nesse momento não é vital para a gente imprimir a apostila para curso, não é vital imprimir documentos. A gente está fazendo tudo online. Então, é isso, pessoal, cortar custos daquilo que não vai gerar valor para você, daquilo que gera despesa, cortar despesa e não investimento. Tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes o executivo, na cabeça dele, custo e investimento, investimento é só em maquinário e tecnologia, não. Investimento em pessoas que têm alta performance é um investimento. Você vai perder a pessoa de alta performance. Olha, de repente você demorou 2 anos para capacitar essa pessoa, 3 anos, ela conhece todos os processos das empresas, ela conhece o mercado, conhece os clientes. Talvez ela seja o seu salário mais alto. Então, você vai demitir ela no momento que você mais precisa dela, e daqui a 3 meses. Pensa bem. Então, a resposta para essa problemática é a seguinte. Daqui a 3 meses, quando as coisas começarem a voltar ao normal, você está assistindo minha palestra, eu sou o professor Roberto Madruga, só lembrando, se você está assistindo minha palestra, você está triste porque eu falei que as coisas vão voltar ao normal em 3 meses, não fica triste não, é pelo menos 3 meses para as coisas voltarem ao normal. Você pode até voltar a trabalhar antes, mas o estrago, né? O estrago é muito alto, cara. Até os procedimentos, processos, produtos, serviços, a cadeia produtiva sofreu aí um abalo, cara. Então, as coisas não vão voltar tão rápido assim, mas voltam. Então, para as empresas não sofrendo, tem a primeira estratégia de corte de custos. Mas um corte inteligente, reestruturação financeira, tá, pessoal? Corte inteligente. Vai cortar galinhas ovos de ouro, depois você vai chorar. Segunda estratégia, claro, né? Vamos brigar pela receita. Vamos brigar pela venda. Mas como brigar pela venda se os clientes estão ligando para a tua empresa e estão cancelando? Mas não tem sentido, né? Você quer vender mais nesse momento? Mas eu quero falar para vocês uma coisa importante. O consumidor, não sei qual é o seu cliente, qual é a sua empresa, mas se você tem cliente pessoa física, que a gente chama B2C, ou pessoa jurídica, B2B, acima de tudo, essas pessoas, esses clientes, eles são pessoas como você. E olha só, não sei se você está vendo na imagem aqui, eu quero mostrar 2 camadas aqui.
A camada interior, como cliente, não estou falando como médico, não. Estou falando como profissional de mercado, de business, tá? Business. O cliente ele é feito de duas camadas. A camada interior são as necessidades mais profundas e mais imediatas e as emoções mais imediatas também. Então, qual é a emoção predominante dos clientes nesse exato momento? Aqui nessa camada interior, e tem uma outra camada aqui. A emoção predominante é o medo do futuro. E quando o consumidor tem medo do futuro, essa camada superior, que é a camada aqui, onde ele faz compras, onde ele faz negócios, pensando em desejos, em necessidades mais superiores, como, por exemplo, fazer um MBA, eu estou vendo que deve ter vários alunos pretendentes aqui, o medo, ele se expande tanto nessa camada interior, até uma animação, né? A gente construiu uma animação disso depois. O medo, ele cresce tanto que afeta, que pega essa camada superior e explode, que seria a camada dos teus desejos, da compra de produtos mais sofisticados, de compra de um automóvel, de fazer uma viagem, de comprar um MBA, etc. E tal. É exatamente o que está acontecendo com os clientes dessas empresas. O medo tomou conta dos clientes, os clientes estão ligando para cancelar ou adiar, etc. E tal. Agora, me explica como, lá na empresa, nos nossos cursos, nós tivemos um percentual de 5% de cancelamentos. Nossos cursos são cursos mais sofisticados. Tivemos informação que tem concorrente com 70% de cancelamento. Então, como é que a gente explica 5% e 70%? Que a gente é bom, ele não é? Não, não é por isso, não. A gente tem estratégia. A gente tem estratégia. Então, a estratégia agora de receita, a estratégia agora de entrada, já que eu falei de estratégia de gastar de maneira inteligente, vou falar estratégia agora de reduzir os danos. Agora, a estratégia de reduzir dano no cancelamento. Como fazer isso? Primeiro, eu quero dar umas dicas práticas, não sei exatamente qual é o teu negócio. Eu tenho vontade de conversar com todo mundo aqui. Eu tenho uma ideia até, se você puder botar no chat, se você trabalha, qual é o teu tipo de negócio, empresa, qual é a tua função, de repente posso até citar um exemplo que vai te ajudar, tá? Então, imagina o seguinte, como reduzir o dano no cancelamento? Conversei agora com uma empresária de uma agência de viagens, que ela falou, Madruga, cancelei 90% dos pacotes aéreos, pacotes de terra, não sei o que. Falei, sim, mas qual foi a estratégia que você adotou? Não adotei nenhuma. O cliente foi ligando, foi cancelando, eu fui cancelando. Porra, aí, cara, aí você vai cancelar 99%, você vai desaparecer. Primeiro, a estratégia de cancelamento é quando o cliente procurar você não falar exatamente em cancelamento. A gente falar em adiamento. Pensa como empresa que você tem necessidade de existir e de você gerar um resultado. É a própria conversa com o cliente, não falar na palavra cancelamento, levar e falar de adiamento. Adiamento de investimento, adiamento de viagem, etc. E tal. Segundo, pensa que a emoção dominante do cliente agora é o medo, ele está com medo do futuro. E quem tem medo do futuro não gasta no presente. Então, quando o cliente tem medo, a principal emoção que a gente precisa esboçar é uma emoção de acolhimento. Então, está na hora da sua empresa acolher. A gente fez desde uma estratégia de Customer Experience agora para uma empresa do setor industrial, de gases industriais, e eu sugeri que os vendedores simplesmente ligassem para todos os clientes, são clientes de pessoa jurídica, donos de restaurante, donos de fábrica. Olha, a equipe de vendas vai só telefonar para os clientes. Aí, Madruga, o que a gente deve fazer? Tal. Tem um script, tem um roteiro? Não, cara. Você vai ligar para o cliente e você vai fazer uma única pergunta. Como é que você está de saúde? Como é que você está? Você está se sentindo bem com os seus funcionários? E foi isso. E como o cara atendeu o telefone, né, o cliente dele, é lógico que ele está bem. Né? Então a resposta foi sim. E você sabe o nível, o recall que deu dessa ação? Foi um recall tão grande, a empresa nunca teve um recall de clientes agradecendo porque os vendedores ligaram só para saber se ele estava bem de saúde. Né? E durante essa conversa, acabavam acontecendo alguns pedidos do cliente, o cliente falando, olha, poxa, talvez eu tenha que adiar uma fatura. E aí entra a negociação. E aí entra o não cancelar e preventivamente você trabalhar o cancelamento. Então, a terceira estratégia em relação a evitar cancelamento é você não deixar que o cliente procure você para cancelar. Você tem que chegar antes. Você tem que chegar antes e dominar e ampliar o teu relacionamento. Porque se você ampliar o relacionamento, é como um imã.
fica mais difícil, então, ele movimentar para fazer um cancelamento. Ele vai aceitar mais o adiamento da fatura, repactuação do contrato, ou mesmo mudar o consumo daquele serviço para os meses que virão pela frente, que sejam meses, né, melhores do que os atuais. E ainda, agora falando, eu acho que a minha fala já está... tem 2 minutos. Então, falando agora dos 20% das empresas que estão ganhando muito dinheiro, cuidado, tá? Que os fabricantes de equipamentos que estão vendendo horrores, né, fabricantes, né, supermercado, cuidado, porque essa demanda ela também é uma demanda artificial, cara. Essa demanda é uma demanda que vai ter o seu ajuste daqui a pouco. Então, aproveite essa oportunidade para tratar os seus clientes com mais atenção ainda. Isso, de fato, esse é o problema, não está acontecendo. Porque existem casos em que o cliente está tão desesperado querendo comprar o teu produto, uma máscara, por exemplo, álcool gel, e as empresas estão triplicando o preço. Então, isso vai ter um custo muito mais sério do que ela imagina. Essa empresa vai ser acusada de não ajudar os consumidores nesse momento. Então, quem está se aproveitando da crise nesse momento e colocando preços muito altos, colocando condições para os clientes, né, que são condições nada de mercado, são condições escusas, essas empresas vão sofrer consequências porque essas empresas já estão sendo denunciadas. Então, muito cuidado nesse momento. Se você tem mais movimentação de clientes, você tem mais, né? Estou tendo perguntas aqui no chat aqui. Então, se você tem mais empresas, se você trabalha numa empresa que está surfando na demanda agora, cuidado que essa demanda é provisória. Ou você acha que vai vender álcool gel a vida inteira com esse volume? Ou você acha que vai vender máscara a vida inteira? Ou você acha que tudo vai ser delivery? Não, a gente vai voltar ao normal. A venda de máscara vai cair daqui a alguns meses. E as empresas são revendedoras, como é que elas vão ficar perante a sociedade? Tudo isso vai ser cobrado, tudo isso acontece. Então, cuide bem dos seus clientes. Se você está nesses 20%, ganhe dinheiro, mas ganhe dinheiro com cuidado para não virar aí, né, uma situação de exploração do seu consumidor. Lembra que marketing de relacionamento não é marketing de aprisionamento. Tá? Eu posso responder, professor, uma dúvida aqui da Letícia? Com certeza, Ou professor vai dar Madruga, tempo? mas Não dá depois tempo, você não. vai ter que voltar e responder novamente a outras Ah, perguntas. não, é só no final, tá certo. Então, eu passo a palavra aqui, eu devolvo a palavra para o professor Vinícius Cardoso. Ok, professor Roberto Madruga, agradeço novamente aí pela brilhante fala. Queria lembrar a todos, ou pedir a todos, eu coloquei no chat aí, mas o chat vai ficando para cima, né? Que todos os presentes enviassem aí seus nomes pelo chat, né? Alguns estão mandando um e-mail também, se quiser, pode enviar, não tiver problema com isso, para que depois aqueles que desejarem a gente possa, inclusive, fazer aí um certificadozinho de presença, né? Isso é tranquilo, mas a gente precisa que vocês enviem aí o nome completo, porque às vezes aparece o apelido e tal. Eu quero passar imediatamente, então, a palavra ao professor Roberto Ivo, e já que o professor Madruga já viu, né, mas eu justamente ia dizer a ele que observasse aí o chat, que algumas pessoas já estão fazendo aí algumas perguntas, ok? Então, professor Roberto Ivo, o microfone está aberto, agradeço aí sua presença e sinta-se à vontade, então, aí para proferir umas palavras, 15 a 20 minutos, é mais ou menos o tempo que o Amarildo e o Madruga usaram. Perfeito. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Ali é uma honra revê-los, né? Depois de toda essa, né, nesse momento ali de quarentena. Verdade, verdade. Bom, uma distração. Eu quero agradecer também a todos os alunos que estão participando aqui desse momento ali bastante crítico, né, para a gente, especialmente do ponto de vista macro, né? A gente está vendo uma série de medidas ali sendo proferidas ali pelo governo, né, reverberadas ali por vários setores. O que a gente tudo está muito incerto, né? Então incerteza na realidade é a palavra do momento. No entanto, existem algumas preocupações que a gente precisa ter e vamos dividir da seguinte maneira, né? Você tem fato, né, que a nossa economia, infelizmente, ela vai tender para uma depressão econômica. Isso é fato.
Então, não espere nenhum tipo de aumento de PIB. Por que que os economistas, de forma geral, né, estão falando a respeito disso? Primeiro, você tem, então, uma diminuição da atividade econômica, então, principalmente comércio, comércio não, né, comércio, na realidade, não essencial, digamos assim. Você tem algumas empresas também ali já, primeiro, né, algumas dando férias coletivas a seus funcionários, seus colaboradores, algumas já estão entrando ali nesse programa feito pelo governo, né, já com diminuição ali salarial, né, e depois o proporcional ali ele é aportado ali pelo governo federal, né? E você tem uma massa de pessoas ali dentro das suas residências. Então, assim, o consumo acaba sendo é, muito concentrado em alguns pontos, né? Porque os consumidores começam a fazer estoque, né? Então, acho que muita gente já deve ter ido no supermercado, já deve ter feito ali um determinado estoque para ficar por 2, 3 ali semanas sem a necessidade de recomprar. Isso muitas vezes é o que a gente chama também de, em alguns casos, estoque de pânico, né? Aquela sensação de, pô, não vou ter o bem, então é melhor eu já adquiri-lo o quanto antes possível, né? Então, isso acaba afetando também toda a cadeia de suprimentos ali da indústria, porque muito desses alguns desses bens, né, precisam tem com esse aumento ali repentino ali de demanda, né, tem que ser atendido, né, e muitas vezes não tem ali ela não consegue atender em tempo real, né, então você tem ali, né, um período, né, para até a normalização ali da curva, né, e em alguns casos, por exemplo, todo mundo deve já ter visto questões ali referentes ao papel higiênico, né, falta de alguns medicamentos e principalmente ali relacionados ali a infecções. Então, e isso acontece ali de sobremaneira nesse período e como o professor meu xará ali comentou, não é um momento de você subir preço, né? Tudo bem que a gente sabe da relação de oferta e demanda, né? Mas agora é um momento de muitas vezes o varejista ou a empresa absorver um pouco desse custo nesse primeiro momento para passada essa epidemia, né? Aos pouquinhos ser repassado ali para os consumidores. Mas só voltando aqui a um aspecto importante, que é o seguinte, então, do ponto de vista de atividade, o que a gente está vendo agora? Uma queda muito grande, então, em serviços, né, de forma geral, né, você começa a ver alguns dados ali já de produção industrial, já de comércio, e tem alguns dados ali, indicadores, por exemplo, procuras no Google, como cancelamento, como que acabam sendo o que a gente chama de indicadores antecedentes ali da economia, né? Então, isso essa procura, né, o que a gente chama de soft data, né, acaba diminuindo, melhor ainda, né, acaba dando sinais ali de forte queda ali nos produtos. Outro ponto importante também ali relacionado a isso é a questão energética, né? Então, na medida que você vai ter esse efeito ali, né, de diminuição ali da atividade econômica, naturalmente você vai precisar de menos energia. Então, também, pelo lado, se a gente olhar o consumo energético hoje, que é um indicador importante ali do PIB, você tem uma queda no comércio, uma queda na indústria, né? Porém uma elevação nas residências, né? Porque todo mundo acaba ficando concentrado ali dentro de casa, né? Então você tem esse processo de realocação, só que o peso da residência não necessariamente é o mesmo de uma indústria, de um comércio, de uma agricultura, né? Então isso já é
é um outro indicativo ali de queda. Outro muito importante é a questão ali do tráfego ali em estradas. Então, você tem alguns indicadores, né, logísticos ali que já estão indicando ali uma queda de quase 20% ali no fluxo ali das nossas estradas, né? Então, isso também já é um indicativo de encolhimento ali de PIB, né? A questão agora é saber assim, o quanto, qual é a magnitude dessa queda. Então, você já tem algumas consultorias, né? Então, posso dizer já de cara, né? Consultoria como inerente ali a The Economist, que é uma revista financeira ali, inglesa, já está indicando uma queda de 5,5% ali de queda no PIB ali para o Brasil, né? Isso decorrente, claro, da forte queda existente já na China, né? A China, na realidade, se esperava crescer 6% e vai desacelerar ali para algo em torno de 3 a 4%. Você já tem uma recessão ali nos principais países europeus e nos países e nos Estados Unidos, né, que são grandes parceiros nossos, né? Claro que a China vem em primeiro lugar, mas todo esse efeito acaba tendo acaba respingando aqui na gente. Apetite ali dos investidores, então na realidade minguou, né? Então você tem ali um aumento do risco ali no mercado, então você tem ali de alguma maneira alguma fuga ali de investidores não residentes ali na bolsa, né? E isso você vê ali pelos principais indicadores. Então essa instabilidade, essa volatilidade que é existente na bolsa, a volatilidade do próprio câmbio, né? E isso acaba sendo um reflexo ali dessa insegurança, né? Dessa aversão ao risco ali existente nesses investidores. E naturalmente que do ponto de vista de investimento de economia real, né, as empresas acabam congelando qualquer tipo de investimento. E esse ano a gente tem digamos assim, a gente tem um fator adicional, porque é um ano eleitoral, né? Então, nenhum tipo de investimento pode ser feito a 90 dias antes da eleição e 90 dias depois da eleição. Então, você já tem um período que nem que concessões, né, que estavam ali, né, dando tom ali nessa recuperação econômica, mesmo que lenta, né, hoje já cessou, né? Hoje você já não tem mais essa evolução, né? Por isso que alguns economistas, principalmente na área de política pública, eles estão pedindo para que se tenha dois tipos de orçamento. Não um orçamento já tradicional, que a gente chama da LDO, e um outro orçamento que eles estão chamando de orçamento de guerra, né? Esse orçamento de guerra, na realidade, é para justamente evitar esse colapso, né? Não só entre as cadeias, mas também na população. A gente tem uma população de vulneráveis muito elevada, né? Então precisa se garantir ali o dinheiro ali na ponta, né? Esse é um ponto crucial, né? Você precisa ter a mão do governo, mesmo nessa dificuldade, você precisa ter a mão do governo ali nesse período. Então, o fato de você já ter uma ajuda de R$600, o fato de você ter hoje, saiu, né, a aprovação ali do resgate do FGTS de 1.045, né, e outras medidas ali para linhas de crédito para micro, pequenas e médias empresas, né, de tal forma que consiga passar por esse período ali de forma resiliente. A questão do lado do consumo, como é que você vai chegar nos informais? Esse é um ponto, né? Então, mesmo com um aplicativo hoje existente pela Caixa, né? Você tem uma capilaridade ali muito grande da Caixa, do Banco do Brasil. Porém, a gente tem que entender que boa parte da população brasileira é analfabeta ou semi-analfabeta. Eles mandam áudio, não escrevem, porque tem dificuldade, né? Imagina para baixar um aplicativo e fazer uma inscrição no aplicativo, né? Porque você precisa fazer um cadastro. Então você já tem ali um diferencial muito grande.
Então, o que poderia ter sido feito? Pelo menos para minimizar, né, a crise ali nessa população que hoje é 40% do nosso país, né? Usar, por exemplo, não só o cadastro único, mas a ajuda de prefeituras, ONGs, né? Então você tem ali uma cadeia de informações muito grande. Que é um exemplo clássico, Defesa Civil. Quando tem algum desastre, eles conseguem mapear todas as pessoas ali em regiões ali de vulnerabilidade, né? Então você tem ações ali de comunidades, né, que ajudariam também nesse processo de encontro, de encontrar ali pessoas com necessidades ali especiais, né? Então você imagina uma pessoa com essas dificuldades tendo que, né, baixar ali o aplicativo. Então, assim, é um preciosismo quase que, na minha opinião, é algo irrelevante nesse momento, né? Porque você vai estar bancarizando pessoas, ok, isso é positivo para a economia, né? Porém, nesse momento, o dinheiro precisa chegar na mesa da pessoa, né? Então, precisa ter essa consciência. Até porque o consumo hoje das famílias, né, o consumo representa 60% do PIB. Então, você garantir que pelo menos uma parte desse consumo não se perca ali nesses próximos meses é de extrema relevância. Do outro lado, a gente tem as novas linhas de créditos, alguns afrouxamentos ali de estruturas fiscais, né, que a gente sabe que o Brasil é super complexo, não tem uma pessoa que entenda ali de 100% de uma estrutura do entendimento ali fiscal, né? Então, qual é a grande, digamos assim, qual é a grande percepção ali dessas empresas que vão solicitar essa linha de crédito? Que existe uma dificuldade de obtê-las, né? Não só por uma questão burocrática tradicional nossa, né? Mas também quando o Banco Central, por exemplo, né, ele libera compulsório, né, para o banco repassar isso aos seus clientes, não necessariamente isso vai ocorrer. Não tem nenhuma força de lei que vai fazer isso. Ele pode simplesmente represar esse repasse, né, e priorizar, né, as empresas que são que têm maior capacidade ali de pagamento. A gente sabe que micro, pequenas e médias empresas, muitas vezes, elas têm uma dificuldade de caixa, né? Então, isso e até agora, né, isso não está sendo visto, né, de forma tão efetiva. Então, existe uma dificuldade grande. Linhas do BNDES também, né? Você tem ali que preencher uma série de requisitos, né? E essas empresas não estão conseguindo ali essas novas linhas, né? Ou obter essas novas linhas, né? Então, quer dizer, é uma situação ali que o governo vai ter que saber ali lidar, né? E de forma muito rápida para que essa queda ali do ponto de vista macro não seja pior ainda. A gente aqui no departamento, a gente fez ali uma estimativa assim muito rápida, né? Ali a gente espera que o PIB caia ali em torno de 6% ali esse ano, né? Podendo chegar, dependendo ali dessa extensão, até 10% ali do ponto de vista real, ou seja, descontado, né, a inflação. Então são alguns pontos críticos ali que ainda estão muito confusos, né? Ali para a gente garantir, digamos, uma queda mínima ali nesse período, tá? Então acho que essa a mensagem, né? Se a gente consegue desenrolar, né, a questão do crédito, né, e garantir que esse crédito chega lá na ponta, seja a pessoa física, seja a pessoa jurídica. Se a gente assim, a inflação não é o momento de se preocupar agora,
primeiro que você já tem uma quantidade de desempregados elevada, então não vai ter nenhuma pressão a respeito desse ponto de vista. Até com dólar a 5, né, 5,12 hoje, né, você também, alguns produtos vão aumentar, mas não necessariamente vão sair, esses preços não vão pressionar o IPCA de tal forma que ele vai sair da meta. A gente tem ali, né, um intervalo ali de confiança, né? Esse ano, salvo engano, é 4%, né? Ali com mais ou menos ali 1,5, 2 pontos percentuais ali entre um e outro, né? E aí, além então, assim, o juros já está num patamar bastante baixo. Então, mesmo que o Banco Central abaixe mais esses juros, claro que não, o efeito vai ser marginal, né? Mesmo ali do ponto de vista ali de mercado financeiro, né? Então, o efeito ali, nesse momento ali, vai ser marginal. Então, você precisa ter ali com, o governo precisa ser mais assertivo nesse sentido, tá? Vamos lá. Então, colocando esses pontos, né, ali rapidamente, né, a gente, se o governo agir rápido, a gente consegue minimizar essa queda. Se ele demorar muito para desenrolar questões políticas e essas questões ali mais burocráticas na área econômica, aí a gente consegue minimizar esse efeito, até porque você tem um grupo de economistas ali muito fiscalistas, né? Fiscalistas no sentido, eles estão preocupados com a questão fiscal, a sustentabilidade ali da dívida do governo. Mas é um momento que não se pode jogar esse paradoxo, porque não existe esse paradoxo, né? Então, a primeira coisa é você ter uma população saudável e, como a gente viu assim, desde que começou a medição do PIB, a economia volta. Então, só para vocês terem uma ideia, né, a nossa economia, na Primeira Guerra Mundial, a gente caiu em torno, se não me engano, de 3%. A maior queda que a gente já teve ali foi tanto no período de crise de petróleo em 73, quanto na década de 80, quando a gente tinha aqueles laboratórios ali econômicos. Então você tem, em pouco tempo a gente teve 5 mudanças de moeda, então que passou desde ali de cruzeiro, cruzado novo, né? Então foram planos Bresser, plano Verão, plano Collor, quer dizer, Collor teve 1 e o 2 ainda, até chegar no plano real, né? Então, quer dizer, o nosso PIB, né, chegou a baixar ali nesse período ali de alta inflação 4%, né? Isso ali um pouquinho, se não me engano, na época do Sarney, tá? Então, quer dizer, mas ela retornou aos outros patamares. Só que se a gente manter, se tiver alguma criticidade ali na nossa população economicamente ativa, que a gente já está vendo ali, por exemplo, taxas de fertilidade ali muito mais baixa na população brasileira, o envelhecimento da população, então você vai estar, na realidade, colocando em perigo, né, o crescimento futuro. Porque, embora seja um vírus que é um pouco mais letal para a população mais velha, mas não necessariamente a população nova, de jovens, vão estar livres, eles são assintomáticos, eles contagiam. E, de alguma maneira, eles também sofrem ali com as consequências ali desse vírus. Então, você vai estar reduzindo ali de forma mais significativa a população economicamente ativa, né? E, consequentemente, sua força de trabalho. E, diminuindo a força de trabalho, você diminui a capacidade ali, o produto potencial, digamos assim, da nossa economia, né? Até porque, se a gente olha as grandes teorias, são duas principais variáveis que a gente tem do ponto de vista econômico, né? Então, primeiro, é o capital humano, ou seja, a nossa força de trabalho. E segundo, né, são maquinários. Só que maquinários a gente consegue recuperar, mas o capital humano, uma vez perdido, não tem mais.
né? É muito comum a gente, às vezes, em empresa, falar assim, qual é o histórico ali, né, de determinadas situações? Se a empresa não tem histórico, então fica mais difícil de você solucionar algum tipo de problema. Da mesma forma acontece ali do ponto de vista macro. A gente precisa ter um histórico para entender ali o momento. Então, capital humano, na realidade, acaba sendo essencial, uma peça-chave ali para essa toda a potencialidade, para toda a produtividade ali inerente à nossa economia. E a gente sabe que é uma economia continental, né? A gente é uma das maiores economias do mundo. Então, o fato da gente sofrer com essa crise, aliás, a gente está sofrendo muito mais do que outros países emergentes. Então, você pega México, você pega Indonésia, né? Você pega Vietnã, você pega até o leste europeu, como a República Tcheca, a nossa África do Sul, a nossa moeda vem sofrendo muito mais do que as outras moedas. Então, e a nossa economia parece que tende a absorver isso e demora para sair ali desses impactos. Então, é importante ali de novo na realidade, ou melhor, né, a agilidade ali do governo ali nessa questão, porque senão o nosso PIB vai estar sacrificado ali até 2021 e 2022. Obrigado, Roberto. Excelente. Um dos problemas da gente ir ficando velho é que a gente, na verdade, não tem a oportunidade de ter como professores aqueles que são mais novos. Então, como aluno, ex-aluno da engenharia de produção da UFRJ, eu, depois de lhe ouvir, gostaria de dizer que eu queria ter sido seu aluno. Aprendi pra caramba aí com suas palavras. Várias ideias eu gostaria de discutir contigo, mas eu quero dar agora, nesse momento aqui, a palavra aos nossos participantes. Temos aí vários deles. Então, pessoal, eu vou agora permitir aí que se façam as inscrições. Pediria que vocês utilizassem aí a funcionalidade de levantar a mão no menu participantes. Quem ainda não aprendeu como se faz, vamos aproveitar, né, para nos capacitar. O professor Madruga falou aí, né? Nossas habilidades digitais precisam melhorar, então está na hora aí de levantar as mãos. Né? Então, você passando o mouse aí sobre a tela, embaixo tem um botão chamado Participantes. Clicando nele vai abrir um menu à direita, tem o menu do chat também, que se vocês quiserem habilitar, podem. Então, quem quiser pode levantar a mão. Eu vou ver aqui e vou habilitar o som de quem quiser fazer uma pergunta. Vamos fazer perguntas ao vivo, ao invés de fazer só pelo chat. Mas eu queria agora aproveitar que já que teve algumas manifestações aí pelo chat, para pedir aí aos palestrantes e eu vou abrir o microfone dos três, pode dar alguma superposição, mas com 4 pessoas a gente consegue controlar a superposição. E aí vocês ficam todos à vontade para responder aí as perguntas, ok? Eu vou pedir para o professor Madruga começar, porque na palestra dele houve uma primeira provocação que ele quis responder e eu achei melhor que ficasse para depois. Pode ser, Madruga? Então, aquela pergunta lá, a pessoa tem, não me lembro o nome de quem perguntou, mas tem o pai tem uma empresa que faz locação, né, de caminhões Munk, guindastes, etc. Então, se você teria alguma sugestão, né, para os impactos aí nesse negócio do Covid, o que ela poderia tentar fazer? Pai dela. Tá bom, só que chegaram mais linhas, eu estou procurando aqui. Ó, meu pai é prestador de serviços de locação de equipamentos Munk, são guindaste, empilhadeiras. Pode dar uma dica, Letícia? Lógico, Letícia. Não sei se é a mesma empresa, mas nós prestamos consultoria e treinamento para Carvalhão, né? Carvalhão é um cliente nosso antigo, até um cliente há um tempão, bacana. E eu acho que eu não sei se você está classificado nos 80% que estão perdendo muito dinheiro, nos 20% que estão ganhando muito dinheiro. Acho que vai depender muito do tipo de obra que você
está relacionada. Imagina que se vocês estão participando da construção dos hospitais, de campanhas, se vocês estão participando dos projetos emergenciais, essa é a hora, eles ainda estão sendo licitados. Então, a dica que eu dou é que a força de vendas seja extremamente eficaz agora, procure imediatamente todas essas possibilidades, esses organizadores todos de projetos, a Secretaria da Saúde Estadual, procure o Ministério da Saúde, procure saber de onde estão vindo as compras, porque muitas das compras não estão sendo licitadas, estão sendo compras diretas, em função da crise. Pelo menos eu tenho essa notícia nos jornais, eu não sei dizer se são todas as compras, tá? Só quero refazer meu comentário, mas me parece que houve uma facilidade para a contratação de empresas ligadas à construção, não é? Pode ser uma boa oportunidade. Então, força de vendas, sendo muito bem preparado, com muita ambição. Eu queria falar só de 3 características da força de vendas nesse momento que está fazendo toda a diferença, tá? Primeiro, a força de vendas tem que saber trabalhar online também. Eu vou dizer um número estarrecedor, tá? 70% dos vendedores, que são vendedores consultivos, são muito bons em visitar cliente, fazer negócio, 70% deles não sabem fazer negócio à distância, né? Fica até chateado, porque está em casa, está fazendo home office, queria estar com cliente. Ok, mas olha, é um bom vendedor, ele faz mais negócio à distância do que presencialmente. Lembrando que só o deslocamento que ele tem para visitar clientes, ele faz 2 visitas, 3 por dia. Se ele for um bom cara que ficar no WhatsApp, no telefone, no e-mail, etc., ele pode falar com 12, 15, 20 clientes por dia. Então, está na hora da multiplicação dos contatos, do relacionamento. Tá? Lembrando que a minha palestra hoje é sobre business, sobre carreira. Então, se você é uma parceira do seu pai, ajude ele nesse momento em fazer essa expansão comercial, para que aproveite essas oportunidades, que são oportunidades únicas de crescimento rápido. Vinícius, Obrigado, Madruga. Professor Amarildo, por favor. daria também, eu acho que a parte comercial é realmente muito importante, fundamental nesse tipo de negócio. Aqui a gente não tem muitos dados, porque a pessoa pode locar, tem que ver se os funcionários fazem parte também dessa estrutura, mas eu não abriria mão, neste momento, de fazer um diagnóstico de fluxo de caixa, bem detalhado, para avaliar os limites e possibilidades, até de fazer investimento na força de venda, na melhoria de ferramentas, ou até melhoria de pessoal. Ou seja, eu, nesse momento, assim, para pequenos e médios negócios, eu acho que existe 2 dimensões que têm que serem olhadas, né? A dimensão financeira, fazendo, sim, um modelo e tentando projetar receita e despesa para os próximos 12 meses, e também faria uma avaliação na perspectiva das operações, né? Quão esse problema que nós estamos vivendo vai afetar as operações da empresa no sentido da sua capacidade ou no sentido da demanda que ela vai experienciar, né? Acho que são dois elementos, e aí não tem melhor forma de fazer isso do que montando uma equipe que conheça finanças, operações, juntar para pensar junto e aí fazer um plano de trabalho para tentar passar esse momento que certamente ainda vai perdurar por algum tempo. Obrigado, professor Amarildo. Eu vou fazer, não temos mãos levantadas, acho que nossos participantes estão tímidos, mas eu vou aproveitar, eu tenho algumas questões, né? Eu sou um anotador compulsivo. A Larissa, professor, a Larissa levantou a mão. Larissa. E tem o Henrique Opa, também. apareceu Henrique uma. também. Então tá bom, eu vou deixar a minha dúvida para depois e vou abrir aqui a mão, a palavra a Larissa. Por favor, Larissa. Boa noite, professores. Boa noite, participantes. Então, eu queria participar da minha situação, que foi o que me fez vir a palestra, é que eu sou aluna de graduação do UFRJ, de Engenharia Mecânica, e eu pretendia me formar até o final do ano.
Atualmente eu estou estagiando numa empresa que é muito conhecida, a Tecnip FMC. É uma empresa bem sólida, mas eles estavam com contratações congeladas antes dessa crise do vírus. Então, eu estou meio que assustada, porque eu vou entrar no mercado de trabalho que aparentemente vai estar em crise. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre como eu devo projetar minha carreira, porque eu não faço ideia. Eu estou até estudando para o único concurso que eu consegui me inscrever, que é o da Marinha, porque eu não sei, eu estou tirando para todos os lados. Eu sigo fazendo cursos online, mas, tipo, eu estou realmente assustada. Ok, Larissa, muito obrigado aí pela sua participação. Bom, primeiro quero lhe dizer o seguinte, não perca a sua esperança de se formar no fim do ano. A UFRJ tem muita experiência com longas interrupções de aula ao longo da sua história. Já tivemos greves longuíssimas, né? Então, até aqui é uma breve interrupção. Acho que isso pode não comprometer. O que geralmente acontece é que as férias vão sendo canceladas até que a gente consiga recuperar o cronograma. Então, não perca a sua esperança, mas pode ser realmente que tenha um pequeno adiamento na sua idade. Isso não é exatamente um problema, então também não precisa ficar ansiosa. Agora, para falar sobre esse aconselhamento de carreira, eu acho que dentre nós aqui o melhor seria, de novo, o professor Madruga. Roberto Ivo, depois eu vou fazer uma pergunta para você, entendeu? Então, fique esperto aí. Vamos lá, Madruga, por favor, ajuda a Larissa. Então, Larissa, eu vi você estudante de graduação e eu queria dizer que você está dando um passo muito importante, porque se você entrou numa reunião como essa, que até é uma reunião, né? Não é nem uma palestra, olha aí que bacana a conversa, né? A gente trocando ideias assim, né? Você já está desenvolvendo a sua carreira. Vou te falar um pouquinho do outro lado, né? As empresas contratantes. Eu não posso te ajudar exatamente sabendo a demanda para a sua carreira nesse momento, porque eu acho que você tem que conversar melhor, eu acho, com profissionais da tua área de engenharia, e os professores que estão ligados à tua área, eu acho que vão te dizer mais. Mas eu posso te dizer, seguramente, porque eu faço trabalho com gestão de carreira, com alguns executivos, como eu falei no início da minha apresentação, sou coach, mentor de alguns executivos, diretores e presidentes. E a gente acompanha a trajetória de todos eles, né? E o que eu queria dizer é que eu consigo identificar nas pessoas mais bem-sucedidas, né, como executivos, que elas desenvolveram algumas competências. Competência é um conjunto de CHAR, né? Conhecimento, habilidade, atitude e resultado. Né? Que eles desenvolveram algumas competências que são fundamentais e que não sei se o estudante de engenharia tem solidamente isso na faculdade, nem o estudante de... Não sei, não tem. Não tem nem o de engenharia, não tem não tem o advogado, não tem o médico. São as competências, os soft skills, as competências, então, que elevam o teu skill como profissional. Por exemplo, liderança, negociação, né? Administração de conflitos, inteligência emocional. Então, quando eu criei o MBA, junto com os professores Amarildo, junto com o Carlos, né, com o Vinícius, a gente criou um MBA até pensando no desenvolvimento estratégico da pessoa, né? Desenvolver a carreira dele de maneira estratégica e a habilidade dele de negócio também. Então, o que eu posso dizer para você, em resumo, é isso. Se você está aqui, é porque você está buscando também um desenvolvimento no seu skill, nas suas habilidades comportamentais. Isso está fazendo toda a diferença. Até porque lá na firma eu tenho estagiários, né? E aqueles que são mais bem-sucedidos têm competências soft, como a gente fala, competências como, por exemplo, inteligência emocional bem estabelecidas. Isso se aprende, isso se ensina, isso se estuda. E se você está hoje aqui, você está dando um passo para conhecer mais como é que funciona a cabeça dos executivos, aí como é que funciona a cabeça deles, para que você se adapte ao mundo corporativo. A minha sugestão é que você conheça melhor o mundo corporativo, então, para se adaptar. E o princípio para se adaptar é desenvolver as suas competências técnicas e comportamentais. Na faculdade, você desenvolve muita competência técnica. Está na hora de você pensar em desenvolver competências comportamentais também, para que você seja muito bem-sucedido. Tá? Sucesso para você. E, quem sabe, a gente se encontra aí na próxima turma de MBA. Legal. Obrigado, professor Madruga, por esses esclarecimentos.
A provocação, eu, na verdade, acho que essa provocação podia servir ao Amarildo também. O Amarildo falou, né, num momento lá da sua palestra, né, que os governos vão precisar superar a dicotomia, por exemplo, entre saúde e economia. É uma coisa que a gente está vendo aí, discussões acaloradas, né, sobre esse assunto. Acho que também sobre saúde e educação, que eu acho que alguma coisa foi bastante mencionada também na palestra do Roberto Ivo, né? Algo que certamente o Brasil tem uma dívida enorme, né? Inclusive o Roberto Ivo mencionou uma certa inconsistência, né, com essa operacionalização aí do crédito dos R$ 600, né, falando sobre a necessidade dessa bancarização, de baixar aplicativo, num país que tem níveis de educação, enfim, muito baixos, né? Mas, então, Roberto, você mencionou, né, nesse ponto aí, digamos assim, né, se eu entendi, não sei se eu vou usar suas palavras, eu não sou economista, mas tem uma discussão aí de aumentar a liquidez, né, de certa maneira, da economia, né, a quantidade de dinheiro disponível. Desculpe, tendo em conta que você mencionou também que 70% do PIB está atrelado ao consumo, né, se eu entendi errado, mas então, claro, me parece uma variável de altíssima alavancagem, né? E então, assim, eu entendo que sua opção teria sido, né, por eventualmente aceitar alguns até erros, digamos assim, nessa distribuição de recursos, eventualmente pagando para quem talvez não tivesse direito, pagando para quem entrasse 2 vezes na fila, enfim, a gente talvez tivesse prejuízos derivados dessa distribuição menos criteriosa, né, menos controlada, mas apesar de serem erros, ok, que talvez não devessem ter sido cometidos numa situação normal, numa situação como essa de emergência, de uma guerra, seriam efeitos desprezíveis, né, perante o todo. Eu li o seu artigo, inclusive, também, que você escreveu recentemente, não me lembro agora qual foi o veículo, e você menciona também que uma outra medida poderia ter sido o perdão de pequenas dívidas, né? Enfim, então eu acho que isso está no pacote das dicotomias, ou seja, me parece que existe aí um modelo mental muito ortodoxo num momento que é tão diferente. E isso eu acho que vale para os governos, né? Vale para as economias, mas vale para as empresas, que é um assunto que povoou aqui nossa discussão, e vale para as pessoas também, pensando aí, por exemplo, nessa pergunta da Larissa, né? A resposta do Madruga foi contraintuitiva, quer dizer, vai buscar soft skills, vai fazer alguma coisa diferente. Então, eu acho que isso é uma coisa interessante, ou seja, não sei se, Roberto, que coisas diferentes, né, o ministro da Economia poderia fazer. E eu não estou querendo politizar, estou pensando se você estivesse sentado na cadeira do ministro da Economia, né, que coisas heterodoxas poderiam funcionar nesse momento. E eu faço essa provocação também ao Amarildo, se vocês puderem eventualmente se suceder aí na fala. E na sequência de suas respostas, eu vou abrir aí a palavra à Blenda, que está fazendo com a mãozinha levantada, e na fala da Blenda eu vou encerrar as inscrições. Então, quem quiser fazer perguntas, por favor, já levante suas mãozinhas, que eu vou encerrar as inscrições na fala da Blenda, ok? Com a palavra, professor Roberto Ivo, depois professor Amarildo. Opa, excelentes pontos ali, Vinícius. Basicamente, teria que ter medidas heterodoxas ali de cunho social. Eu acho que todo esse programa emergencial que foi costurado ali pelo governo, ele levou-se em conta muitas questões ali, mas ainda aquém daquilo que poderia ter sido feito. Dá um exemplo. Inglaterra, Alemanha, claro, nas suas devidas proporções. Estados Unidos, eles gastaram com essas medidas em torno de 12% a 14% do PIB deles. A gente está gastando ali em torno de 5%, né, considerando ali essas
essas novas medidas. E essas medidas não são, a gente não tem certeza da eficácia dessas medidas. Esse é o grande ponto. Você pode jorrar dinheiro na economia, mas se ela não chegar ali na ponta, não vai adiantar para nada, porque ela vai ficar no meio do caminho e a economia vai continuar paralisada da mesma maneira. Então, se a gente consegue fazer algum tipo de política que já descongele, melhor dizendo, né, que já atenue o caixa, não só o caixa da empresa, mas o caixa da pessoa, e garantir... Opa, desculpa aqui, tá tendo panelaça agora. Não é para nós. Aí, no final das contas, né, isso é dinheiro, né, é dinheiro no sangue, né? Então isso viabiliza ali, né, o running business, né, viabiliza ali o dia a dia da empresa e viabiliza o consumidor, porque ele vai pegar, ele vai falar assim, poxa, tudo bem, eu vou diminuir aqui meus custos, mas eu vou guardar um pouquinho para lá na frente disponibilizar ali, vou retornar ali ao consumo, né? Eu acho que esse é um ponto importante que o pessoal não está pensando. Então, de novo, né, esse time de economistas, eles estão pensando muito na variável econômica e pouco na variável social. Essa é uma das grandes críticas ali que está se colocando. Né? Então, por exemplo, o Henrique até ponderou aqui a respeito da população de rua. Né? Por que não o CRES, né? Por que eles não foram ouvidos? Né? Por que a Defesa Civil não foi ouvida? Né? Os municípios, de forma geral. Né? Nem os estados, no final das contas. Você aí começa a ter um problema político, né? Por essa falta de interlocução entre governo federal e os outros entes federativos. Né? E o segundo, eles queriam centralizar uma solução. Né? Porque eles tentaram centralizar a solução na figura da Caixa, porque é uma forma de você controlar ali essa despesa, ou melhor, né, esse investimento nesse período de crise. E é ruim, porque você vai deixar outras populações ali fora desses R$600, que não é, se a gente pensar bem, não é muito dinheiro. R$600 por 3 meses é pouco. Né? Se a gente fizesse um cálculo ali de como deveria... Hoje, o salário... Entre o que deveria ser o salário mínimo no Brasil e o que realmente na realidade, deveria ser o dobro. Né? Então, essas questões ali são bem... o pessoal deu um tilt ali no cérebro desses economistas mais ortodoxos. Então, eles estão tendo que ter uma reação heterodoxa, mesmo tímida, que eu acho que foi tímida, e de alguma maneira eles querem tentar controlar algo o incontrolável, que é o tempo ali dessa pandemia, porque a gente tem um risco até de se ter uma segunda onda, porque a gente vai entrar no inverno agora. Os europeus e os americanos, os asiáticos, eles estão entrando no verão. Então, assim, o risco de uma segunda onda é menor. A gente não. A gente agora está entrando literalmente no inverno, onde você tem uma propagação muito maior de vírus, ali não só o Covid, mas outros tipos ali de vírus, né? E pessoas com problemas ali respiratórios. E isso pode, na realidade, aprofundar ainda mais a crise. Então, se o governo, nesse momento, não abrir os cofres, a situação pode vir a piorar ainda mais. Legal, Roberto. Obrigado. Passo a palavra à professora Marilda dos seus comentários. Olá, discussão. Está me ouvindo? Eu estou falando agora. Estamos ouvindo, sim, professor. Então, na realidade, eu acho que nesse momento de crise, a coisa tem que ser analisada sob uma perspectiva um pouco mais ampla. Nós podemos fazer várias críticas do ponto de vista de política fiscal, política cambial, política econômica do governo. Né? Mas nesse momento nós estamos vivendo um momento que é um momento que se supõe, pelo menos para aqueles mais necessitados, né?
que não deve perdurar. Ou seja, o que eu quero dizer é assim, não vai se resolver os problemas estruturais do Brasil, né? Essa massa de pessoas que nem CPF, nem documento tem, nessa crise do Covid. Pode estar aí. E o governo, diante dessa complexidade, faz dentro do que ele pode melhorar? Pode. Agora, nós temos uma operação de guerra. Essa é uma dimensão que está sendo levada. Acho que sim, o governo está colocando um recurso comparativamente os Estados Unidos, não estou comparando, mas não é um recurso pequeno dentro da economia, para tentar diminuir esse impacto. A gente não pode esquecer que o endividamento também vai produzir, como consequência, lá na frente, dificuldades para os investimentos, né? Ou seja, vamos gastar uma boa parte dos recursos em juros. Então, assim, eu acho que sim, tem que o governo fez, acho que poderia ter sido feito, pode ainda estender um pouco mais. A complexidade de alcançar aquelas pessoas que não têm registro, não tem nada, é difícil, mas isso é uma coisa passageira, ou seja, nós não vamos, a corona, a crise vai acabar e as pessoas não terão esse benefício infinitamente. Então, o que nós precisamos, sim, é uma política que elimine e diminua substancialmente essa desigualdade que a gente tem, que produz esse conjunto enorme de pessoas sem teto. Acho que o Rio de Janeiro aqui é um exemplo bem típico, que a gente consegue ver melhor agora, né, porque as pessoas não estão na rua e a gente vê. E eu vejo também uma outra questão aí, olhando para o mundo, né? Não há uma liderança global organizada, concatenada entre governos em épocas de crise. Praticamente é cada um por si e Deus por todos, né? Ou seja, isso é uma coisa que precisaria ser, talvez, como consequência dessa crise, governos consigam produzir um instrumento para uma coordenação mais geral e equilibrada. Sei que isso não é uma coisa simples, envolve muitos interesses, mas é difícil. Outra coisa são as ideias de fornecedor único, como a China, que fornece praticamente insumos, aí, máscaras, enfim. Muito provavelmente os países vão rever essas políticas, porque na hora H, a gente sabe o quão difícil é conseguir, tendo um fornecedor único, de obter todos os insumos para salvaguardar o seu país. E uma outra coisa que eu acho que a gente vai se deparar aí do ponto de vista sistêmico, estou falando de todos os países, é com a crise do meio ambiente. Ou seja, o meio ambiente é uma próxima bolha que está aí para estourar a qualquer momento. Todos nós já sabemos, pelos modelos que temos, das enormes dificuldades que certos países, regiões inteiras, sofrerão por conta do aquecimento global, com hordas e hordas de pessoas tendo que se transferir de regiões que não terão mais como plantarem. Há estudos bastante consistentes com relação aos riscos de fome, que vai matar certamente muita gente, que é uma coisa também inadmissível, né? A pessoa morrer de fome, falta de água. Então, assim, eu acho que se o mundo agora, nessa pandemia, não criar um mecanismo, né, de coordenação global para tratar principalmente dos países mais vulneráveis, nós vamos conseguir continuar tendo milhares de pessoas morrendo todo ano, e que é uma coisa que é bastante lastimável. Eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem que fazer um esforço muito grande
para não deixar que essa pandemia ainda faça muito mais estragos do que já fez até agora, porque nós ainda não vencemos a batalha. Nós temos ainda muita luta pela frente, que envolve governos, a integração, né, de governo federal, municipal, estadual. O problema, nós temos eleições próximas, então tudo fica muito confuso nesse momento. Os interesses políticos muitas vezes se sobressaem aos interesses da comunidade. E, enfim, eu acho que temos um longo caminho a percorrer. Espero que que essa situação que a gente viva aí nos crie alguma luz no fundo do túnel, na realidade. Obrigado, professora Amarildo. Eu vou passar a palavra à Blenda, que está com a sua mãozinha levantada. Estou vendo que o professor Roberto Ivo já está respondendo aí o João Pedro, que perguntou, dizendo que viu previsões de queda de até 30% do PIB norte-americano, que dizer sobre o Brasil. O Roberto Ivo respondeu que essas previsões são de um trimestre em relação ao outro, né? Vocês podem olhar aí. Mas eu queria lembrar também que o Roberto Ivo mencionou na palestra dele que as estimativas que ele fez lá com outros professores do departamento são de uma perda em torno de 6% a 10% do PIB no Brasil em função dessa crise. Agora, todos esses números são especulações, né? São estimativas, porque, como foi mencionado pelos 3 palestrantes aqui, brilhantes, a certeza desse momento é a grande incerteza. Então, a gente vai ter que esperar um pouco desenrolar dos acontecimentos. O professor Amarildo está querendo falar, eu vou passar para a Blenda, professor, mas fale aí. Não, só uma coisa, essas previsões, a gente acompanha todo dia as previsões, né? E uma das que eu me debati muito num grupo aqui são as previsões de quantas pessoas vão morrer, né, no mundo, ou no país, enfim. E aqui estudamos alguns trabalhos, né, que teoricamente são acadêmicos, científicos, enfim. Mas uma coisa é você dizer que as pessoas vão morrer, que vai morrer tantas pessoas. A questão é o prazo que isso vai acontecer, porque no final das contas, no frigir dos ovos, no tempo, todos nós estaremos mortos. Né? Daqui a 70, 80 anos, boa parte dessa geração aqui não existirá mais. Né? Então, eu vejo muitas previsões sendo colocadas hoje sem especificar a janela de tempo. Então, quando alguém fala PIB, então, assim, nós estamos falando do PIB do ano que vem, né, ou PIB do trimestre, tudo isso precisa ser dito quando alguém lê, quando alguém vê uma previsão e faz uma previsão, qual é a janela de tempo que nós estamos definindo essa previsão. Uma continha que alguém fez aí num jornal, uma universidade lá da Inglaterra, que morreriam no Brasil cerca de 400 mil pessoas, né? Quase 500 mil pessoas. Primeira coisa que, se a gente olhar, no Brasil morrem mais ou menos por dia 3.500 pessoas. Acima de 80 anos, a população do Brasil, acima de 80 anos, é mais ou menos 2%. Nós temos 4 a 5 milhões de pessoas com mais de 80 anos. Essas pessoas que chegam a 80 anos, elas têm, depois de um ano, somente 10%, 90% continuam vivas, 10% morrem. Significa que, por ano, pessoas acima de 80 anos, no Brasil, morrem mais ou menos 400 mil pessoas. Então, quando alguém faz uma previsão e diz, bom, vai morrer quase 400, 500 mil pessoas por conta do Covid, e essas pessoas são pessoas mais idosas, pessoas acima de 80 anos, eu fico a me perguntar se isso porque não está escrito em nenhum lugar, se isso é no período de um ano, e se isso é além daquelas pessoas que morreriam naturalmente. Não encontro isso nos artigos, a gente vai procurar estudar o assunto. Então, assim, a minha recomendação para quando a gente lê uma previsão, se essa previsão não especificar claramente o tempo e a janela que ela está sendo determinada, nós ficamos aí sem
o entendimento. Sei que em economia isso é muito mais fácil e já é mais assim, padrão as previsões. Então, você tem previsão trimestral, anual, enfim. Mas nesse mundo agora da pandemia, eu tenho lido artigos de pesquisadores, enfim, que no afã de se promoverem, produzem textos que mais criam confusão do que esclarece. Então, eu acho que essa é uma coisa para a gente ficar bem atento. Beleza, professor Marildo. Então, Blenda, estou ativando aqui seu microfone. Por favor, pode manifestar aí sua questão. Olá, todo mundo. Boa noite. Primeiro, eu queria agradecer a todos vocês, palestrantes, por estarem fazendo essa conversa. Informação de qualidade é sempre muito bem-vinda em momentos de crise e muito mais. Então, obrigada. Eu sou formada em Engenharia Elétrica pela UFRJ, me formei no ano passado. E no ano passado mesmo eu entrei no mestrado lá também, na COP, no programa de Engenharia Elétrica. E eu queria saber se algum de vocês, aproveitando que tem um monte de professor aqui, saber se alguém tem alguma dica ou análise de um impacto direto dessa crise para quem está iniciando uma carreira acadêmica, quem está entrando nesse universo de pesquisa, também preocupado com a minha carreira, assim como a Larissa, que falou antes. Se tem alguma análise direta assim, desse cenário. Bom, deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu em 1900, eu vivia os anos da década perdida do Brasil, né? Foram 10 anos, né, que o Brasil não cresceu. Né? Então, quando me formei entrei na universidade, passei os anos 80 inteiro na universidade. Quando a gente saiu da universidade, o Brasil tinha uma crise enorme, né? Assim, os que são um pouco mais antigos já viveram várias crises, né? Essa, obviamente, é uma das mais substantivas, maiores, mas o que eu acho que qualquer pessoa, em momentos de crise, é hora de você se especializar, se aprofundar em conhecimento, em experiência, em práticas, mesmo que não necessariamente sejam da sua área específica, né? Ou seja, você tem que investir em si mesmo. É um momento que você vai ter tempo, porque depois você vai para dentro da empresa, muitas vezes você vai ficar com o seu tempo limitadíssimo para se desenvolver, né? Para se desenvolver em novos aprendizados, novos conhecimentos. Então, assim, é um momento de aproveitar e se capacitar, aprender coisas novas, aprender alguma coisa no mundo do trabalho que faça diferença. Nós hoje, às vezes, tentamos buscar gente para fazer certas atividades no mundo digital, no mundo dos processos, dentro dos nossos negócios, e não encontramos gente com essas competências, né? Então, eu assim, acho que hoje temos um espaço enorme para desenvolver algumas competências, sem necessariamente ir para a sala de aula, muitas vezes até sem pagar. Então, eu acho que vai muito da iniciativa de cada um, tentar nesses momentos de crise se desenvolver e acreditar em si mesmo, porque também é uma coisa que você sempre vai participar de um processo seletivo e você tem que estar muito bem centrado naquilo que você quer fazer, no seu alvo, né, na sua meta, né? E se você tivesse preparo, vamos dizer assim, psicológico, isso vai ajudar muito, né? Na hora de um processo seletivo, na hora de ter que fazer uma dinâmica, se puder fazer dinâmicas, enfim, mesmo não sendo agora para o emprego, será positivo. Então, acho que é momento de a pessoa incrementar o seu capital emocional, intelectual, esses momentos de crise. Obrigado, professor Marildo. Nos aproximamos aqui do teto do nosso evento, são 10:50. Eu quero passar a palavra agora para o professor Carlos Carvalho, para ele fazer aí algumas observações e a gente caminha para encerrar, ok? Vamos lá, Carlos. Obrigado, professor Vinícius. Boa noite a todos.
E o que a gente pôde perceber, que eu pude perceber com essa palestra de hoje, dos nossos amigos, professor Vinícius, professor Madruga, Amarildo, Roberto Ivo, né? É que assim, a gente está vivendo um momento de muita transformação. E a maior prova disso é que nós estamos hoje aqui, né? A gente se viu no meio de uma crise, né? Tendo que criar soluções para vários dos nossos alunos que estão no curso de MBA em andamento, para outros que estão pensando em ingressar, e a gente buscando alternativas para acompanhar essas mudanças e se preparando para o que está por vir, né? A aluna que estava falando agora de mestrado, ela pensando na carreira de docente que ela pretende ingressar, eu diria a ela que ela está num momento ótimo, porque as transformações estão se dando, o processo que nós estamos acompanhando agora, a gente já está pegando com a carroça andando, e ela vai pegar um início de transformação para o qual ela vai se qualificar dentro de novas tecnologias, com modernas tecnologias para serem usadas dentro de sala de aula, com processos que estão sendo inovadores agora em alguns segmentos, mas que com certeza vão mudar a forma como as aulas são ministradas daqui para frente, né? Esse processo que a gente está começando hoje com nossos alunos, principalmente, é ter uma avaliação do que a gente está pensando em implementar, né? E para isso mesmo, eu estou aqui com um pequeno questionário de 3 perguntas, 4 perguntas, que eu vou passar para vocês depois por e-mail, para que vocês possam falar sobre hoje esse seminário, né? Que a gente já no meio do caminho, o professor Madruga fez uma sugestão, o Vinícius comentou comigo do nome mais adequado para a gente poder utilizar. Então, essa dinâmica que está se dando hoje em todo o mercado e que transforma toda a sociedade de uma forma geral, porque todos os mecanismos de trabalho que até eram poucos valorizados, né? Até bem pouco tempo atrás, eu estava conversando com o professor Madruga no outro dia, o call center, que era uma coisa que tinha uma menor importância dentro das empresas, até estavam automatizando isso, hoje eles estão migrando para uma área em que necessitam do conforto profissional, da acolhida do profissional. As máquinas estão deixando de atuar e as personagens estão voltando de novo para a cena dos call centers para poder ter um contato maior com o cliente, poder trazer o cliente de volta para a empresa nesse momento de crise, ele não perder o cliente, continuar comprando, prestar outro tipo de serviço. Então, essas transformações que estão se dando fazem parte de um novo aprendizado. Bom para nós, bom para vocês, e que nos está permitindo a gente dar continuidade ao que a gente já vinha fazendo em plataformas educacionais, em novos modelos que a gente vai precisar implementar daqui para frente. Agradeço a presença de todos aí e espero poder contar com vocês todos e outros em eventos nossos que a gente faça daqui por diante. Professor Vinícius, obrigado. Muito obrigado, Carlos. Quero fazer do Carlos aí também minhas palavras, agradecer demais a presença de todos os participantes. Não sei se todos estiveram atentos à sugestão que eu dei de colocar aí no chat seus nomes e endereços, para que nós possamos depois, eventualmente, enviar os certificados para aqueles que quiserem. E é isso. Quero agradecer também muito aos nossos palestrantes, professor Amarildo Fernandes, professor Roberto Ivo, professor Roberto Madruga, que brilhantaram aqui com seu conhecimento essa nossa noite de isolamento, né? E abriram um pouquinho aí, né, dos seus espaços físicos para que nós pudéssemos aí refletir um pouco, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente pode sempre fazer, independentemente de onde estivermos e em que condições, né? Botar a nossa cabeça para funcionar, refletir sobre possibilidades. E eu espero que nós façamos disso um hábito. Nossa parte aqui do Núcleo Avançado de Gestão e Engenharia, tentaremos aí criar novas oportunidades, desenvolver novos produtos como esse, que possam contribuir aí para a melhoria das condições de vida, na verdade, né, de todos e para as carreiras, né, de todos aqueles que eventualmente contam conosco, um serviço, enfim, de educação, né, ensino, pesquisa, e estamos abertos a comentários, a sugestões,
vocês podem nos procurar. E eu desejo aí toda saúde e sorte a todos. Ok? Então, boa noite. Professor, tem Esperar aí a gente pedindo saída. aqui, ó, Se passar... tem gente pedindo bis aqui, ó. Ó, grande aprendizado, quando vai ser a próxima? Você não quer já avisar a próxima, não, professor? Eu, pelo menos, ainda não projetei uma próxima, mas será avisada certamente da forma como fizemos com essa. A gente está também, todos nós aqui, aprendendo, né, professor Madruga? Acho que você, dentre nós, é o mais escolado aí, né? Essa transformação digital. Eu acho que a gente lá na UFRJ estava um pouco na inércia. Mas como você mesmo mencionou aí na sua palestra, nós fomos empurrados, né? E nos deparamos com muita coisa que a gente já vinha fazendo. No fundo, a gente achou que estava mais despreparado do que estava. O fato da gente não ter partido com força para o ensino à distância, eu queria até deixar isso claro para todos que ainda estão aqui na sala, e não estamos aí, como muitas outras escolas, oferecendo ensino à distância, se deu meramente pelo fato de muitos de nossos alunos não terem acesso aos meios de comunicação. Então, foi mais um princípio de isonomia do que de incompetência. Nós não poderíamos permitir que alguns alunos avançassem e deixar outros para trás por falta de condições. Se fosse apenas uma questão de opção ou escolha, não há dúvida que nós teríamos partido para cima. Mas até isso a gente está tentando contornar e eu espero que boas notícias se avizinhem. O professor Amarildo está ali levantando o dedinho verdadeiro e não a mãozinha azul do Zoom. Passo a palavra ao professor Amarildo. Não sei, eu acho que eu desativei seu som, né? Espera aí, só um minuto, deixa eu te achar aqui. Ativar. Perdão, foi sem querer. Então, eu acho que realmente esse meio é um meio bastante interessante. Viemos conversando sobre isso há alguns dias. Eu acho que no próximo encontro nós podemos fazer uma discussão sobre os MBAs, né? Empregabilidade, MBAs. Acho que todos que estão aqui devem ter um conjunto de dúvidas, enfim. E nesse contexto agora, com a crise, isso fica mais latente ainda. Então, já está no nosso planejamento aqui fazer um próximo encontro, vamos chamar novamente o professor Madruga e outras pessoas que trabalham nesse âmbito da educação executiva, no MBA, que trabalham com competências, recursos humanos, enfim, para a gente fazer também um webinar sobre essa temática, que eu acho que é uma coisa importante agora. A gente viu aqui um monte de problema de pessoas querendo fazer gestão de carreira, enfim, acho que é o momento de a gente dar a nossa colaboração dentro desse contexto. Vamos nessa, vamos nessa. Acho que essa aí é uma que a gente pode, sem dúvida nenhuma, no curtíssimo prazo, viabilizar. O conhecimento está disponível, acho que agora a gente dominou os meios, percebemos que há pessoas aí, sem dúvida, interessadas. Então, é isso. Gente, eu gostaria, então, aqui de 9 horas em ponto, me despedir de todos, novamente agradecendo a presença de quem essa noite dedicou aí esse espaço de tempo para essa atividade. Muito obrigado a todos, boa noite, saúde e sorte. Cuidem-se todos, felicidades para vocês e para todos os seus. Forte abraço. Abraço a todos. Abraço a todos aí. Saúde a todos. Abraços, obrigado a todos. Um abraço a todos meus amigos, Roberto, Amarildo, Carlos, Vinícius. Madruga, obrigado aí por tudo. Saudade de vocês aí, né? Quando tudo passar aí, a gente tem que tomar uma cerveja de novo, hein, pô? Podemos começar a tomar aqui virtualmente. Podemos fazer um Zoom virtual, happy hour. Você sabe que amanhã... você sabe que amanhã podemos tomar uma assim, vou pegar lá. Marcamos um happy hour amanhã às 7 horas, véspera de feriado. Eu e os amigos antigos, a gente vai tomar, está combinado. Cada um vai trazer a sua cerveja
petisco, a gente vai bater papo, porra, tá tudo com Os amigos gaúchos estão fazendo churrasco na virtual, cada um na sua churrasqueira, Pô, com o celular, olha só. jogando no Zoom. Eu vou falar um negócio então. Amanhã é meu aniversário. Ih, Opa! rapaz. Pois Nós é. vamos fazer um bolo virtual e acender a velhinha e cantar parabéns. Pois é. Que legal, Pois é. cara. Então, não pode faltar bebida. Cada um no seu, com a sua, mas, pô, perfeito. Então, já Aí, encomenda ó, aí no é outra mercado. coisa importante de fazer, coisa importante. O aniversário, como é que a Vou gente falar o organiza um seguinte, aniversário A usando os... cerveja e o uísque amanhã é por minha conta. Ah, Não precisa legal. comprar nada, tudo comigo. Beleza, Boa, só boa. ficar o rótulo registrado. ali, né? Só a garrafa, a É, imagem. só ó. amanhã. Olha, o Madruga falou que nada se cancela, tá tudo adiado. Então essa conta sua aí vai ficar em aberto. Porra, É, cara, só Vinícius, você amanhã, mandou só no bem, dia. cara. Não cancela nada. Fica adiado aí para uma. Não, vamos tomar uma cerveja assim. Sempre, com E- certeza, com E certeza. no momento oportuno, vamos discutir aquela história de transformar os MBAs em online, contar Sim. para vocês mais Acho que experiências. nós Estou temos fazendo muito ainda... curso AD para os clientes, eu tenho muito para Nós temos falar um para monte de vocês. alunos, a gente tem um monte de participante ainda na sala, né? Então, eu acho que a gente podia encerrar a sala e bater essa conversa aí numa Vamos. nova... Não, sem Vamos- dúvida. Mas, vamos Madruga, falar, essa então. ideia aí tá de pé. Tá de pé. Nós estamos já, isso aí, digamos assim, que já está Man at Work. Já tá. Estamos Vamos todos já trabalhando trabalhando direto. nisso. Contamos com você. Bem, gente, eu vou encerrar então a sala, até para também Sucesso, tá bom. e a gente se fala. Falou? Um abraço aí a todos vocês. Tchau, Ó, tchau. tá Parabéns, gravando hein? ainda, ó. Tá gravando ainda. Vou fechar aqui, tá? A gravação. Eu estou gravando de propósito. Eu queria registrar isso tudo.